E aí, pessoal, então seguindo essa nossa proposta, né, de utilizar essa disciplina também para aprender um pouco sobre metodologia, eu gostaria de apresentar para vocês aqui uma metodologia de análise qualitativa, né? Então, a análise qualitativa ela se diferencia da quantitativa porque ela está centrada nos significados, nos sentidos que os sujeitos atribuem às coisas, né? E não tanto em procurar um universo geral, uma contagem, alguma coisa assim, tá? Então, ela trata de coleções de texto, né, seja de entrevistas ou outros tipos de texto, procura estabelecer essa coleção, né, e analisar e procurar fazer essa comparação entre um texto e outro, né, o que tem de parecido num no outro, que coisas em comum que tem, que coisas diferentes, né, que aquilo pode me indicar, então para buscar esmiuçar isso, né. E como é que eu faço essa análise, então, né? Eu vou lendo o texto e a partir da leitura desse texto eu vou marcando as passagens, né, de acordo com aqueles meus interesses, aquelas perguntas que eu estou buscando ali, o que eu quero encontrar ali, né? E além de marcar isso, eu também vou, de alguma maneira, criando códigos, né? Eu vou categorizando esse texto, buscando estabelecer coisas que são em comum, né? Então, por exemplo, o que significa o tempo com a família, né? Ele quer ficar com a família, mas também quer fortalecer os vínculos, né? E aí em outra pessoa aqui talvez ela também diga família, ou também tem algum outro tipo de vínculo a ser fortalecido, né? E aí eu posso, a partir dessa leitura e desse cruzamento dessas falas, né, ir buscando isso que a gente chama de uma teoria fundamentada, ou seja, de vendo coisas que vão surgindo nos dados e que eu começo a dizer que que é uma coisa recorrente, né, que eu posso, de alguma maneira, dizer que o fortalecimento dos vínculos é um sentido importante que as pessoas atribuem ao tempo de lazer delas, pelo menos nesse nosso grupo aqui, né? Então esses dados eles são bastante ricos, né? Eu poderia ter uma série de questões aqui, por exemplo, a relação entre a rotina de obrigações e o tempo para si, é uma pergunta, né? Mas vamos simplificar aqui, vamos deixar, né? Eu vou pedir para que vocês analisem esse texto, tendo em vista duas questões. Primeiro, quais são as atividades que são realizadas, né? Como é que eu poderia categorizar ou descrever essas atividades que são realizadas por vocês no tempo disponível. E, por um outro lado, qual é o significado que é atribuído a isso, né? O que vocês estão buscando com essas atividades, né, no tempo de lazer. Então, aí, que seria essa tarefa de análise qualitativa? Né? Seria ler os textos, né, de uma maneira atenta, né, procurando marcar, então, aqui, eu criei com essa ferramenta estilos do Word, né, dois estilos aqui, um que é para atividade, outro que é para o sentido da atividade, que eu não sei se vocês sabem como é que funciona isso, né, mas a gente clica aqui e pode alterar o estilo. Eu coloquei esse aqui em lilás, esse aqui em laranja, né, e aí eu posso marcando, né, o texto, por exemplo, aqui, se eu dissesse que isso aqui fosse uma atividade, né, marcaria aqui, né, e aí depois que eu marco isso tudo, né, eu posso, num segundo momento, clicar com o botão direito aqui e selecionar todos os textos que eu marquei, copiar isso e colar, né, e aí eu posso ver tudo junto, né, de uma vez só, para daí pensar em relação a quais são essas atividades que vocês estão me dizendo aqui, por exemplo, né, que eu não consigo ver de uma vez só aqui, sem ter que ler texto por texto, né, e a partir disso pensar essas relações, tá? Mas paralelo a essa marcação, eu tenho justamente esse sentido de fazer uma reflexão, de fazer essas perguntas para o texto, né? O que está querendo, o que está sendo dito ali, ou se eu perguntar o que não está sendo dito também, né? De alguma maneira, sempre esse contraste com o que está ausente é importante, né, para de alguma maneira, dar o sentido das coisas. Se eu trocar essa palavra, né, se, por exemplo, se ao invés de natação fosse futebol, por exemplo, né, eu ia ver que o futebol já tem um caráter competitivo, então não poderia ser, ou o que esse esporte em específico tem de diferente, né? E aí, então, eu vou fazendo essa leitura e vou procurando criar esses códigos, né? Por exemplo, aqui, família, a questão do fortalecimento dos vínculos, cozinhar, a evasão do ambiente do trabalho, aqui, atividade física, uma atenção assim, então, essa ideia de ficar consigo, ao mesmo tempo é um esporte que exige uma concentração, né?
que é atribuído no sentido de ser revigorante, de ser algo que recupera as energias, né? E aí então eu fiz isso, né? Busquei fazer essa categorização aqui para os primeiros 3 comentários, tá? E aí vocês vão vendo que à medida que vocês vão lendo um e outro, vocês acabam voltando, né, nas narrativas, vendo, por exemplo, assim, essa pessoa que gosta de ler, que gosta bastante de narrativas, né, se envolve com as narrativas, é uma maneira de evasão e de descanso também. Essa daqui, de alguma maneira, diz que se distrai vendo filmes e séries, né? Então, se a gente for ver, a atividade é diferente. Uma é leitura e outra é filmes e séries, mas em comum elas têm essa questão da narrativa também, né? Do consumo da narrativa como uma maneira de se distrair, né? Então, enfim, a atividade, né, da análise qualitativa é essa, de lendo esse texto, fazendo essas categorizações, né, fazendo isso que a gente chama de triangulação, comparando um com o outro, né, e aí depois a gente vai num segundo momento fazer essa comparação do que cada um de vocês categorizou essas falas, né, e aí a gente vai poder ver o que está em comum, o que está diferente, vai poder fazer uma discussão a partir disso, né, de quais são essas atividades e qual é o sentido atribuído a essas atividades de lazer, né? E a partir daí até comparar, né, com esses outros estudos que a gente viu, que eu apresentei para vocês nos vídeos da aula 4, tá certo? Bom, para não ficar muito pesado, né, para todo mundo, eu não vou pedir que vocês façam análise de todo o fórum, né? Então a gente pode combinar o seguinte, cada um analisa as 3 falas que vêm na sequência da sua, né? Então, por exemplo, a Heloísa aqui vai analisar a fala da Lara, da Lana e da Renata, né? Depois a Renata vai analisar a fala da Isadora, do Heraldo e do Vitor, né? E assim por diante, né? Então vocês podem fazer isso e eu vou criar ali no e-aula, né, para vocês enviarem o arquivo e também vou submeter esse aqui como modelo para vocês já trabalharem a partir disso pronto, né? Aqueles que ficarem lá por último, né, a última pessoa que respondeu, claro, não tem na sequência, mas tem os primeiros, né, então aí volta para cima, tá? Então, coloco aí essa atividade para vocês, acho que é uma maneira de a gente aprender um pouco sobre metodologia e também de refletir sobre o que foi dito no fórum, né, sobre o sentido das práticas de lazer para os sujeitos, para vocês, né, e também de conhecer um pouco os colegas, né, tá certo? E vamos estabelecer aí como prazo o nosso próximo encontro, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado, até mais.